Eu sou formado em economia, tenho mestrado em administração, sou mestre em administração, sou docente, né? Eu dou aula na PUC, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis da PUC São Paulo, aqui em São Paulo. Atuo no Grupo Telefônica já há 21 anos. De 2000 a 2010, eu atuei na empresa telefônica, na empresa de telecomunicações, né? Fui de recursos humanos, a controladoria, mas esse espectro maior, essa faixa mais larga, me deu a oportunidade de, em 2010, vir trabalhar, eu falo vir trabalhar porque é onde eu estou até hoje, na entidade de previdência complementar fechada do Grupo Telefônica, a Visão Prev. Falar um pouquinho agora, né, da questão da educação financeira, aproveitar aí o know-how do Marcelo sobre isso, né? Como é que você vê, Marcelo, hoje a educação financeira no Brasil e a relação dela com a longevidade que a gente está vivendo, né? Esse é um tema muito relevante, né, Jéssica, Eliane, porque claramente isso é fácil de mensurar, as pessoas estão vivendo mais. A partir disso, as pessoas têm que começar a se preocupar com outros tópicos, né? E educação financeira é um tópico desse, porque se eu vou viver mais, né, e eu quero ter qualidade de vida nesse período adicional que eu vou ter, ou nesse período pós-carreira, cada vez mais meu período pós-carreira vai ser maior, né? Só que no Brasil, isso é histórico, né? Nós vivenciamos lá década de 90, década de 80, década de 90, um processo de hiperinflação. Lá no final da década de 80, nós tivemos uma inflação que era de 90% ao mês, chegou a 90% ao mês. Mesmo assim, as pessoas começam agora a falar um pouco mais de educação financeira, como me preparar. E um segundo tópico importante nisso é que o Brasil ele teve um processo de um bônus demográfico, né? O que é isso? Ele tinha uma população ativa que era muito maior do que a população que estava recebendo um benefício do INSS. Com isso, a forma que foi montada a estrutura financeira do INSS é que a arrecadação dos ativos pagava a arrecadação de quem já era um aposentado do INSS. O que acontece hoje? Esse ciclo já se inverteu. Hoje nós temos pessoas, estão quase 1,5 para 1. 1,5 na ativa com 1 aposentado. Então, essa conta já não está fechando mais como fechava no passado, quando chegou a ter 10 ativos para cada uma pessoa aposentada. Com isso, vimos há 2 anos atrás uma discussão de ser necessário mudar a regra do INSS. E aí teve uma primeira mudança que passou lá, aposentadoria para 65 anos para homem, 60 anos para mulher. Mas voltando para o início da nossa conversa, nós vimos que o mercado tem preconceito acima de 55 anos, 60 anos. Então, notem que tem contas aqui que elas não vão fechando no meio do caminho. E já se fala a necessidade de ter uma nova reforma da Previdência para aumentar esse período. Então, pegando só esses 2 pilares, né, nós vemos que a Previdência ela vai ser insuficiente para quem está no mercado de trabalho hoje, né? Pessoas mais jovens elas vão ter um período de aposentadoria muito menor, porque isso vai cada vez mais se distanciando. E se não tem um processo de educação financeira, de ter uma reserva, uma poupança, com mais tempo de vida, isso vai ser uma conta difícil de fechar lá na frente, tá? Aí vem a importância da educação financeira. O momento que nós estamos, uma previdência oficial, cada vez com valores menores e que eu vou demorar muito mais a receber, um mercado de trabalho cada vez mais restrito para pessoas com mais idade e uma longevidade que vai me levar muitos anos de vida e que isso eu preciso ter uma reserva financeira para chegar até lá. A gente quer viver o período da nossa longevidade com qualidade. E qualidade significa, entre outras coisas, ter esta, vamos dizer assim, esta qualidade financeira também, né? Como já que eu não fiz esse processo ao longo da minha vida, o que eu faço hoje, né, para que não seja tarde
mas o que eu posso fazer hoje para começar a ter esta educação, vamos dizer assim, essa educação financeira em prol da minha longevidade? O que é importante para todo mundo, eu acho que isso é o fundamental que tem que começar a trabalhar com a educação financeira, é quanto eu ganho, quanto eu gasto ou quanto eu posso gastar e o que eu consigo economizar todos os meses. Isso é o mais simples, isso é o básico, né, de quando a gente fala em finanças. Então, eu não preciso começar a me preocupar num primeiro momento em entender o que vem do mercado acionário, quais são as formas de investimentos que eu tenho disponíveis na minha conta corrente bancária. Eu não preciso me preocupar com isso. O que eu preciso me preocupar é controlar muito bem o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, ou o quanto eu posso gastar, porque também, muitas vezes, eu gasto mais do que eu ganho, né? Então, criar uma limitação e, a partir daí, você conseguir criar uma margem que você possa economizar todos os meses. O começo da educação financeira ela tem que ser muito simples, e é assim que ela tem que funcionar. É uma conta de mais e menos e tem que ser uma conta de sobrar alguma coisa. E, com certeza, quando muitos fazem e lá na Visão Prévia nós temos um processo de apoio, até como uma consultoria aos nossos participantes, a gente vê que quando coloca tudo no papel, e é literal, tá? Isso não é uma figura hipotética, é literal. Quando coloca no papel, a pessoa fala, nossa, mas por isso que eu estou usando cheque especial, por isso que eu estou usando o rotativo do cartão de crédito, porque eu ganho 1.000 e estou gastando 1.050, 1.100 todos os meses. Porque nem isso, nem para parar para estruturar, o brasileiro não tem essa forma, né? E aí vem a falta de educação financeira, vem a cultura inflacionária. Mas eu fico perguntando, sabe, Marcelo, e agora? Se eu não fiz esse exercício de casa por desconhecimento ou mesmo culturalmente porque o nosso país nunca pensou sobre isso, o que eu faço agora? Como eu disse, você forma uma poupança em função da sua idade quando você quer começar a receber. Quanto maior o tempo, mais fácil o seu esforço de acumulação. Quanto menor o tempo, fica mais difícil o seu esforço de acumulação, mas talvez o que você vai ter que adaptar é o seu orçamento de despesas ao quanto você conseguiu acumular. Aí você diz, não, mas tem uma pessoa de 70 anos que agora está pensando em fazer essa acumulação. É tarde. Aqui nunca é tarde, até pensando em longevidade, nunca é tarde de fazer um processo de acumulação. Óbvio que ele também tem que pensar e fazer esse processo de acumulação considerando a renda que ele tem, o potencial de renda que ele pode ter. Talvez a margem maior dele aí não vai ser na renda, vai ser no controle das despesas que ele pode fazer. Esse equilíbrio entre a sua receita e as suas despesas, e quanto mais idade, pensando muito mais nas despesas do que na receita, dado o mercado de trabalho, mas eu concordo contigo também, Eliane, eu acho que nós vamos ter que ter uma mudança, e já começou a acontecer essa mudança no mercado de trabalho brasileiro, né? A gente vê empresas que têm anúncios específicos para pessoas com 50 a mais, né? Então, isso já acontece hoje. Nunca é tarde, as pessoas podem começar, mesmo que tenham mais idade. Talvez o que vai acontecer nessa situação é ter menos margem no que ele tem de receita, tem que trabalhar muito mais despesa, tem que cortar todos, vou começar cortando pelo aquele cafezinho que eu tomo uma vez por semana na padaria. Não precisa começar cortando os prazeres, né? Eu acho que você tem outras formas de reduzir para que sobre mais desse seu orçamento. Acho que esse é o grande objetivo. Então, nunca é tarde. Quando puder começar, comece. E isso é um exercício que motiva, porque você diz, eu consegui guardar 5% esse mês, estou vendo lá minha reserva aumentar, então quero ver se eu tenho margem para guardar um pouco mais no mês seguinte. Então, é um movimento que ele se autoalimenta, feito corretamente, né? Nesse sentido, vem muito, né, a importância de trabalhar não só com o colaborador, mas também
com os familiares, porque, querendo ou não, no final das contas, e aí a gente vai entrar, né, muito mais do que na questão financeira, mas uma questão de saúde mesmo, de maneira geral, e de qualidade de vida, esse balanço, esse equilíbrio na família inteira, no final das contas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Nós de fato, Jéssica, na Visão Prévia, nós criamos um plano para os familiares, plano de previdência para os familiares. Nesse caso, obviamente, aquilo que eu citei da contrapartida que a empresa faz, não tem, é um plano onde só o familiar ele faz a acumulação, mas qual a vantagem que possui, né, de ter um plano dentro dessa estrutura? Como eu citei, a Visão Prévia tem um patrimônio de 7,3 bi. Então, um pequeno aporte ele faz parte dessa massa total, o que permite custos menores. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, então a nossa taxa de administração ela é infinitamente menor do que uma taxa de um plano de previdência, um PGBL de um banco, né, de uma instituição financeira. Porque vocês têm uma forma fantástica. Não, é que nós somos sem fins lucrativos, a nossa arrecadação por administração é somente para pagar as nossas despesas, e um banco tem fins lucrativos, ele tem que, cada operação que ele faz, ele precisa ter um retorno, precisa pagar dividendo aos seus acionistas, então são características diferentes, por isso aqui tem uma taxa de administração menor, né? A Visão Prévia tem uma taxa de administração menor. E nós temos alguns participantes que têm menos de 1 ano de idade, e que são planos que foram feitos por pais, até por avós, né? Com essa preocupação de, no futuro, poder ter um plano, um veículo, pagar a universidade, ter um intercâmbio no exterior. Então, eu acho que esse movimento na família, ele também ajuda de forma muito importante. E o que nós tínhamos de previdência era somente lá, talvez, o pai ou a mãe que trabalhava numa empresa do Grupo Telefônica. Abrir isso para que os filhos tenham, para que os filhos possam ver a poupança crescendo, fazendo esse acompanhamento, irmãos, tios, que é esse núcleo, né? Tem que ser sempre alguém familiar de alguém que tem um plano conosco, né? Não um plano aberto. Mas isso permite que esse movimento que eu citei, né? Esse movimento de recompensa, Jéssica, que você citou, ele tenha cada vez, ele aumente dentro de casa e esse processo de educação financeira fique mais forte. O Brasil também ele tem uma cultura religiosa, né? E na cultura religiosa, principalmente da cristã, você ter dinheiro era uma coisa feia, né? Você não poderia ser acumulado, ser uma pessoa rica literalmente, né? Ter guardado muito dinheiro, isso não é bom, você tinha que fazer um exercício pela pobreza. Então, tudo isso fica no subconsciente de todos nós, né? E leva que isso eu não preciso me preocupar. Ou a gente ouve de muitas pessoas, eu sou muito novo para pensar nisso, né? Mas como eu, com 30 anos, com 35 anos, vou pensar em aposentadoria? Não, eu vou pensar em aposentadoria lá quando tiver meus 50, 60 anos. Como eu disse, nunca é tarde, mas o esforço vai ter que ser maior ou a renda vai ter que ser menor. Então, são opções aí dentro dessa decisão. Isso foi muito importante, você trazer, eu diria assim, essa cultura do estímulo, né? Com certeza. É exatamente isso. Eu acho que também você tocou num ponto que é interessante, né? Aqui não tem, como tudo na vida, não tem certo e errado, né? E eu acho que a diversidade e os diferentes, eles se complementam nessa discussão. Então, aprender com os mais jovens, ele também aprender com os mais velhos, o que fizeram correto, o que deixaram de fazer para que eles possam fazer, eu acho que é fundamental nesse processo. Muito, muito obrigada, viu, Marcelo? E uma mensagem final aí que você deixa para o pessoal, para instigar eles mesmo, dar uma cutucadinha. Eu acho que a mensagem que fica para quem ouvindo tudo isso, falar, putz, eu talvez estou naquele grupo que ainda não faço essa análise do meu orçamento pessoal, eu não consigo sobrar dinheiro no final do mês, eu estou sempre aqui, quando sobra, eu até acho que eu errei alguma conta, porque tem alguma coisa errada. Pare, estruture, faça suas contas, coloque no papel, e eu brinquei com isso, mas é verdade, literal.
coloque isso no papel e façam suas contas. E esse estímulo e essa visão de longo prazo que vocês criam, vocês vão ver que ela incentiva, estimula e vai você cada vez querer fazer mais sobre isso. Então, acho que essa é a mensagem. Se quem não faz, para quem já faz, tentar melhorar sempre, e a vida é essa melhoria contínua, né? E para quem não faz, é um grande convite para que comece a fazer.